Olá, você aí que fez a prova do Conselho Federal de Odontologia, hoje, dia 26 de janeiro de 2020, tá bom? E você também que vai fazer a prova nível médio, dia 2 de fevereiro de 2020. Então agora eu vou comentar 5 questões que foi cobrado aí na parte de legislação aplicada ao CFO, sobre o decreto 68.704 de 1971, tá bom? As questões sobre a resolução 63 de 2005 eu vou comentar na próxima aula, creio que segunda-feira, tá bom? Então, se você vai fazer a prova, é uma boa ideia você pegar essa aula comigo agora aqui, porque a parte de legislação ela é básica para nível médio e para nível superior, tá bom? Então eu vou estar lendo as questões a partir do meu notebook aqui, tá bem? Então, pessoal, da parte de legislação aplicada ao CFO foram, se não me engano aqui, né, se eu contei certinho, foram 10 questões. A outra parte de legislação e ética aplicada à administração pública eu também devo estar comentando com vocês, tá bom? Nos próximos vídeos. Então, pessoal, assim que eu terminar de falar sobre essas questões, eu vou falar sobre o nosso aulão de véspera, dia 1º de fevereiro, agora em Taguatinga. Aulão exclusivamente presencial para você aí gabaritar a tua prova no dia 2 de fevereiro, tá bom? Então vamos lá, Ronilson, manda ver logo aí para nós. Fala assim: de acordo com o decreto 68.704 de 71, julgue os itens de 56 a 60. Então foram 5 questões sobre o decreto. Lembrando só que o decreto, pessoal, 68.704 de 71, ele regulamentou a lei 4.324 de 1964, tá bom? Então vamos lá, olha só. Aí, o que acontece? Aí nós temos mais 5 questões da resolução, que vai ser assunto do nosso próximo evento, tá bom? Da nossa próxima aula. Então eu vou ler aqui. Primeira questão fala assim: estou com o meu cachorrinho aqui no quarto comigo, né? E pode ser que queira atrapalhar, mas eu não vou interromper a aula não, tá bom? Psst, peraí, cadê? Olha só o que falou a questão. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais ostentam personalidade jurídica de direito privado, ainda que seu regime seja parcialmente derogado pelo regime jurídico administrativo. Olha, essa segunda parte ainda que seu regime jurídico seja parcialmente derogado, eu não vou nem me ater. A primeira parte, antes da vírgula, já matou a questão. Falar que ostenta personalidade jurídica de direito privado, segundo o decreto, é errado. Porque lá fala no segundo artigo, né, do decreto, só fala isso, que o Conselho Federal de Odontologia, juntamente com os Conselhos Regionais de Odontologia, constitui uma autarquia pública, né, uma autarquia com personalidade jurídica de direito privado, tá bom? Então, tá bem claro aqui, pessoal. Eu vou até ler para vocês aqui agora esse artigo. Olha, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais constituem em seu conjunto uma autarquia com personalidade jurídica de direito público. Então, segundo o decreto, não tem nada de ostentar. Pode até acontecer que na prática isso venha a ser verdade, até porque os servidores, quer dizer, os funcionários do conselho, eles são seletistas. Mas, segundo o decreto, é o que? É autarquia com personalidade jurídica de direito público, tá bom? Não vamos falar besteira aí, tá? O item 57 fala assim: os conselhos regionais são totalmente autônomos, sem nenhuma espécie de subordinação ao Conselho Federal. Fala o próprio segundo artigo que os conselhos regionais possuem autonomia administrativa e financeira. Então não é totalmente autônomo, não possui. E ainda fala que sem prejuízo da subordinação ao Conselho Federal nos termos do regulamento, né, e da Lei 4.324 de 64. Então, a primeira questão tá falsa, que é o
item 56, e o item 57 também está falso. Quer ver? Olha só o que fala aqui, a segunda parte do artigo 2º. Olha só, já falei a primeira parte, né, que terminou com personalidade jurídica de direito público, dotado os conselhos regionais de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo da subordinação ao Conselho Federal na forma da Lei 4.324 e do presente regulamento. Ok? Então, pessoal, tem subordinação, tá bom? E a personalidade jurídica, e a autonomia é apenas o que? Administrativa e financeira. Então tá, prosseguindo. Então o item 56 e o item 57 estão fundamentados no artigo 2º e os dois estão falsos, tá bom? Borrifador. Então tá, aí o que acontece? Prosseguindo agora, segundo a prova que uma colega me mandou, eu vou agora resolver o item 58. Fala assim: os suplentes serão, pessoal, os suplentes serão convocados a compor o plenário somente quando houver falta ou impedimento ocasional do titular, tá bom? Olha, os suplentes são convocados para compor o plenário. Você pode ver isso aí, a fundamentação no artigo 8º e no artigo 14, né? Falando sobre suplente. Ora do Conselho Federal, no 14 do Conselho Regional. Mas os suplentes, eles são convocados para compor o plenário. Ocasionalmente, no caso de falta, impedimento ocasional, um atestado, alguma coisa de saúde, ou definitivamente, entendeu? No caso de vaga, no caso de impedimento do Conselheiro Federal, o cara foi processado, morreu. Então, o suplente é convocado não somente ocasionalmente para compor o plenário, como também em definitivo, no caso de vaga, de vacância de um conselheiro federal ou de um conselheiro regional. Isso aí está no artigo 8º e no artigo 14 aí, do nosso decreto, né, 68.704 de 71, tá bom? Então, o suplente é convocado para compor o plenário tanto ocasionalmente quanto em definitivo, beleza? Então tá aí, matou a questão. O item 58 está ok, pessoal? Falso também, tá bom? Então até agora 3 itens falsos, tá? Vamos agora para o item 59. Os suplentes poderão ser convocados para auxiliar o Conselho Regional em certos trabalhos, entendeu? Hipótese em que poderão participar de sessões com direito a voto. Você vai lá no artigo 14, parágrafo único, fala que ele poderá ser convocado aí para participar de comissões, participar de reuniões, mas quando os suplentes são convocados, o próprio regimento do Conselho Federal fala, né? Quer dizer, dos conselhos nós falam, que é sem direito a voto. Então, lá no decreto 68, artigo 14, parágrafo único, fala que essa convocação é sem direito a voto. Então, o item 59 também está falso, beleza? O que matou a questão 58 é que ele falou assim, que os suplentes serão convocados a compor o plenário somente, não é somente, quando houver falta ou impedimento ocasional do titular, não, também em definitivo. Então 58 é errado, 59 também está errado, porque falou com direito a voto, é sem direito a voto. Então até agora as 4 foram falsas, vamos para 60. É obrigatória a designação pelos conselhos regionais de representante em cada município do território sob sua jurisdição. Aí se você for ler o artigo 16, ele fala aqui no 60, é obrigatório a designação pelos conselhos regionais de representantes em cada município do território sob a sua jurisdição. Então, pessoal, não é obrigatório. Poderão. Olha só, vamos ler o artigo 16, o que fala? Os conselhos regionais poderão designar, poderão é uma faculdade, é facultado, né? Poderão designar representantes em cada município do território, sob a sua jurisdição. Então quer dizer o seguinte, que o Conselho Regional poderá ter, no caso de um estado grande, representante em cada município sob a sua jurisdição. Então isso é o que ele poderá. Então, aqui ele falou na questão 60 aqui, é obrigatório designar representante. Não é obrigatório, é facultativo,
Então, pessoal, o item 60 também está falso. Se algum desses itens aí, de acordo com o que eu comentei agora, se for verdadeiro, a gente vai entrar com recurso, porque fundamentado em cima do decreto estão todos os itens errados, tá bom? E lembra só que no meu material só não tinha essa questão 60 aí, que eu pulei esse artigo 15 aí, tá? Beleza? Mas no mais, tudo foi trabalhado em sala de aula, tudo tem no meu material de questões, tá? Ronilson, e agora? O nosso aulão de véspera, pessoal. Esse aqui é o cachorrinho que está tentando me atrapalhar, tá? Você se comporte, tá bom? O nosso aulão de véspera para nível médio vai ser agora dia 1º de fevereiro de 2020. Se você quer participar, tá com desconto até quinta-feira. Você paga apenas R$50. Se você deixar eu pagar no dia, é R$70. Esse aulão de véspera é o dia inteiro, de 9 até às 18 horas. Serão todas as matérias. Então você pode participar antecipadamente, pagando via banco ou pelo PagSeguro. Então você que escolhe, tá? Então vai ser aqui em Taguatinga Centro. Você vai entrar em contato comigo agora pelo 991-990866. 991-990866, que eu vou te passar como fazer para participar do nosso aulão de véspera com todas as matérias. Eu e a minha equipe, que já somos tradição aqui em Brasília em preparar aulão de véspera, vamos aprovar você. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu, tchau!